Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste domingão de Copa do Mundo, em que as emoções estão espalhadas por todos os lados, gente feliz com vitória e gente triste com derrota. Mas tem muita gente triste com derrota, mas aí no campo da justiça, né? Me refiro a figuras dessa organização criminosa bolsonarista nos Estados Unidos. Porque, embora muita gente não esteja prestando atenção, eu estou acompanhando o que está acontecendo com algumas figuras lá fora e a justiça norte-americana parece que cercou um desses principais seres que ficam conspirando contra a nossa democracia aqui, mas que já era foragido da justiça por crimes que cometeu aqui. Você vai saber do que eu estou falando e também vou trazer depoimentos muito importantes de alguém que conhece a fundo o senhor Flávio Bolsonaro e que confirma aquilo que eu sempre tenho dito para vocês e que não é calúnia, nem injúria, nem difamação, nem uma opinião, nem um xingamento vulgar, de que o senhor Flávio Bolsonaro é um ladrão, ele é um peculatário, é alguém que lavou dinheiro, alguém que chefia ou chefiava uma organização criminosa. Tudo isso é materializado, documentado e colocado numa denúncia pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, denúncia essa que jamais foi desmentida, jamais foi confrontada. Então hoje eu vou trazer aqui um depoimento muito importante que esclarece mais ainda o que acontece com esse personagem e que contexto ele está inserido no meio dessa história toda. Tem outros assuntos muito interessantes também, mas antes de mais nada, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você venha aqui para o nosso portal, se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe desse joinha, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E nunca se esqueça de mandar o seu comentário, sua crítica, sugestão, porque ajuda também a gente a refletir, entender o que está acontecendo e impulsiona também o nosso conteúdo para chegar a mais pessoas também, tá bom? Lembrando que no primeiro comentário aqui tem links muito importantes, que eu já comentei com vocês mais cedo, que colocou o nosso portal do José entre as 10 pré-candidaturas aqui no Brasil, de todos os níveis, das que estão mais prestigiadas, lembrando que nós somos a terceira no Brasil em número de pessoas que estão participando. Então, só tenho que agradecer a você por essa credibilidade, essa confiança que você está dedicando aqui a essa nossa caminhada, tá bom? E a gente vai fazer muito mais barulho, e essa gente lá da extrema-direita, eles que se preparem, porque se nós chegarmos lá, vai ter muita coisa acontecendo lá, né? Bom, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, vamos aos temas? Gente, começando aqui com uma coisa lúdica, né? Vozinha se torna goleiro mais seguido do mundo no Instagram após ultrapassar Iker Casillas. Cabo-verdiano, que jogou na segunda divisão portuguesa, também ultrapassou o perfil de Portugal em número de seguidores. Gente, eu tenho uma relação muito legal com Cabo Verde, porque eu tive alguns colegas de mestrado que eram de Cabo Verde e alunos também cabo-verdianos, né? E sempre tive relações muito legais com eles. E aí, quando vem uma seleção de Cabo Verde, com esse personagem, né? Que é um negócio muito interessante. Vocês imaginem, gente, a pessoa ser um atleta num país como Cabo Verde, um país pequeno, enfim, e de repente chega à Copa do Mundo, já um atleta de 40 anos, e de repente ele se torna uma pessoa com um pouco mais de 40 e poucos mil seguidores no Instagram, de repente ele chega a 24 milhões de pessoas seguindo. É um negócio muito interessante que mostra que a vida é uma coisa muito curiosa e imprevisível, né? De repente, uma pessoa que está lá, a vida vai projetando espaços, oportunidades, e de repente a pessoa chega nessa condição, né? Ele, para a gente ter uma ideia, você que gosta de futebol, ele que nessa lista aqui, ele está muito à frente do Manuel Neuer, né? O goleiro da seleção da Alemanha, que está em 8º lugar. Então, olha, gente, é um negócio à frente do Courtois, né? Gente, é muito interessante isso, é uma história muito legal e com tantas histórias legais que surgem numa Copa do Mundo. Então, enfim, eu queria só fazer esse registro, né, que batalhar vale a pena, né? Mais cedo eu mostrei para vocês aqui que existe nesse mundo da extrema-direita bolsonarista gente muito mal formada, gente muito mal intencionada, que é o caso do senhor Deltan Dallagnol, que eu já apelidei de o Jeguinho Lustroso do Paraná. E aí, gente, não dá para aliviar, porque o cara publica vídeo com esse chamamento aqui: Moraes dá duro golpe na campanha de Flávio e ajuda Lula. Moraes quebra as pernas da campanha de Flávio. Isso tudo porque o ministro Alexandre de Moraes está determinando o cumprimento da lei, que nenhum preso pode ficar utilizando rede social. Daí ele vem para a rede dele e disse que isso é um absurdo, está cerceando, que é direito do preso. Aí eu mostrei para vocês pelo menos 3 dispositivos legais
que o senhor Deltan Dallagnol é um mentiroso, é um estelionatário jurídico. Isso tem que ser dito assim para essas pessoas com todas as letras. Não dá para a gente tratar isso assim como uma distração. A pessoa tem que ter responsabilidade com o que faz, né? Enfim, gente, se nós chegarmos lá no Congresso e essas figuras estiverem lá, vocês se preparem porque nós vamos ter embates aí e esses caras vão ter que escutar essas verdades aí, porque não dá para passar despercebidamente não, né? A vida tem surpresas muito interessantes. Bom, eu comentei com vocês já há algum tempo atrás que a justiça americana estava atrás desse senhor estelionatário, o senhor Paulo Figueiredo, que é uma espécie de ícone dessa extrema-direita, porque se envolveu lá com um mafioso chinês, fugido da China, né, e que estava envolvido com redes sociais de extrema-direita. Ele recebeu US$140 mil para fazer propagandas ou para se articular com esse grupo criminoso. E agora saiu, nesse instante, na coluna O Cafezinho, que está sendo reproduzido aqui pelo Fórum, essa matéria aqui com todos os documentos anexados, né? Uma matéria investigativa muito interessante, que mostra aquilo que essa gente fica escondendo, ou seja, que o senhor Paulo Figueiredo é um estelionatário vigarista e vai acabar sendo preso nos Estados Unidos também, né? Vai ser um negócio muito interessante, porque o chinês lá que deu dinheiro para ele já está em cana. Exclusivo, os documentos da condenação de Paulo Figueiredo e Jason Miller nos Estados Unidos. A Justiça dos Estados Unidos condenou a empresa de Paulo Figueiredo e a rede social Get, comandada por Jason Miller. Get foi obrigada a devolver US$21 milhões, cerca de 115 milhões de reais, relacionados ao caso. As sentenças decorrem do escândalo da falência de Millis Gu, condenado a 30 anos por fraude de mais de US$1 bilhão. Até o momento, nenhuma mídia brasileira ou americana havia noticiado essas condenações. Então, o Cafezinho e o Fórum estão fazendo esse furo de reportagem aqui, né? Estão colocando aqui que o picareta Paulo Figueiredo vai acabar entrando em cana também, né? E, olha, já transitou em julgado, tá? O parceiro dele aqui, o Miller, também vai ter que devolver uma grana violenta e vai acabar puxando uma etapa também. Certamente a criatura não vai falar dessa sua capivara norte-americana, né? Da justiça americana. Comentei com vocês mais cedo também esse aniversário, né? A comemoração dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, em que Trump fez lá uma série de pronunciamentos, enfim, sempre se enaltecendo e reforçando a única coisa que eles sabem fazer, implementar o pânico moral, o pânico vermelho, o pânico comunista, o pânico socialista, o pânico sexual, enfim, todo tipo de pânico que eles puderem fazer. Quando não tiver mais nenhum pânico, eles vão dizer que os Estados Unidos estão sendo invadidos ou com ameaça de invasão de extraterrestres, de invasão zumbi, essas coisas todas, né, de ficção. Trump diz que Estados Unidos são a esperança e luz no mundo e afirma que não queremos comunistas em nosso país. Eles ficam com essa palhaçada, e é o seguinte, até esqueci de falar no nosso encontro anterior, né? Os Estados Unidos, eles chegaram a implementar uma guerra contra o Vietnã para combater o comunismo. A ideia é que o Vietnã não se tornasse um país comunista. Claro que isso fomentou a indústria bélica, isso aí teve muito vigarista, muito estelionatário que ganhou dinheiro às custas da morte de centenas de milhares de jovens norte-americanos que foram para lá lutar contra os Vietcongs, os vietnamitas, sem saber por que estavam ali. Teve uma grande contradição naquele momento, né, de soldados negros que eram recrutados aos montes para lutar no Vietnã, com aquela aberração deles estarem sofrendo discriminação racial dentro do seu próprio país, estarem sendo xingados, achincalhados, sofrendo preconceito e sendo encaminhados para lutarem contra um povo contra o qual nunca tinha havido absolutamente nada, ou que não tinha feito absolutamente nada contra eles. Martin Luther King, né, levantou muito esse tipo de questão. O Cassius Clay, Muhammad Ali, não quis ir para o Vietnã e sofreu uma série de consequências, que falou, olha, nenhum vietnamita nunca me xingou de negro, nunca me atacou por ser negro, nunca me fez nada, então por que eu vou lá lutar contra essas pessoas, né? Então tem muita coisa assim, mas tudo isso foi motivado por essa onda anticomunista. E o que aconteceu no final? Por que se diz que os Estados Unidos perderam a guerra? Porque eles tiveram que sair de lá depois de imensas baixas, depois de terem provocado muitas baixas, mas o Vietnã do Norte acabou ocupando o Vietnã do Sul, e hoje o que é o Vietnã? É uma república comunista comandada pelo Partido Comunista do Vietnã. Então, perderam, né? O propósito que foi jogado
Foi um propósito para iludir as pessoas, matou pessoas, enriqueceu muita gente, destruiu uma grande parte do Vietnã e no final da história o propósito não acabou se realizando. Ou seja, uma guerra ideológica que foi um fracasso, mas ela não para nunca, porque ela serve para enganar trouxas, pessoas desatentas e pessoas, enfim, puras da alma, pessoas que acreditam nesses estelionatários todos, né? Família Trump enriqueceu quase 7 bilhões desde a volta à Casa Branca. E aí já comentei com vocês, esse Ramagem também, que faz o papel de chororô, né? Foi ridículo. Assista o vídeo anterior se você não assistiu, né? Ele dizendo que pegava dinheiro até emprestado para ser descontado no consignado, morando numa mansão. Quem é que paga essa mansão do Ramagem? Ele que está numa lista de bicheiro, tendo recebido dinheiro do bicheiro segundo a lista, né? Ele diz, não, mas não tem depósito em banco. Ué, bicheiro não vai fazer depósito em banco para deixar rastro, né, seu Ramagem? Mais uma vez agradecendo a vocês aí por estarem na nossa vaquinha. Então, olha, estamos aí, olha, chegando lá em cima até, gente. Olha, daqui a pouco a gente vai ultrapassar em número de participantes, pessoas engajadas, quem está em segundo lugar, e mais à frente a gente vai acabar chegando em primeiro lugar, hein? Olha, porque nós começamos muito depois dessa gente, né? Então, podemos ser a surpresa no meio dessa história aí, tá? Daí a gente chega aqui, nessa história aqui envolvendo o Flávio Rachadinha, que muita gente não sabe. Entrevista que a Juliana Dalpiva deu para o My News. Trechinhos para você aqui, para você ver quem é a figura do Sr. Flávio Bolsonaro, coisas que você talvez não saiba. Vamos lá. Até esse momento, ele pelo que a gente sabe de informação, é diferente também. Porque o que acontecia antes, que a gente sabe e que é concreto, independente de não ter tido nenhum desdobramento para o Flávio no judiciário, é que o patrimônio do Flávio, e como de toda a família, porque isso também ficou comprovado em outras investigações, mas do Flávio é um patrimônio montado com dinheiro público desviado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, a casa que o Flávio mora hoje em Brasília foi comprada com parte do dinheiro que é desviado da Assembleia por meio da exigência que ele fazia aos funcionários de gabinete para que entregassem 70%, 80%, 90% dos salários ao longo de, sei lá, quase 20 anos em que ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro antes de ser senador. Então, não há dúvida, sabe, Mara, essa é uma coisa que é muito importante, que a população saiba, eu tenho falado isso com alguma frequência, independente do Flávio não ter sido condenado pelo esquema que ficou conhecido como rachadinha, e ele só não foi condenado porque a capa do processo dele era um pouquinho mais pesada, estava lá bem, assim, quase com brilhos, para dizer o nome dele, Flávio Bolsonaro, investigado, que aí a lei valeu um pouquinho mais para ele do que vale para muitos brasileiros, porque foi anulada a quebra de sigilo bancária que permitia provar todo o esquema financeiro. E ela foi anulada por um erro formal do juiz ao fazer a decisão, escrevendo 2 parágrafos para citar tudo que o Ministério Público apontava como indícios da investigação sobre lavagem de dinheiro. Mas em nenhum momento é uma dúvida, sabe? A quebra de sigilo está toda correta, as informações que vieram à tona estavam todas corretas. Ou seja, o Ministério Público apontou que o senhor Flávio Bolsonaro é um ladrão. Os crimes não estão prescritos. Por isso ele, perdendo as eleições, é que eu tenho dito para vocês, ele vai fugir do Brasil, ele vai pedir umas férias, vai tirar umas férias com a família, vai para os Estados Unidos e não vai voltar mais. Porque isso não está sepultado não, gente. Ele conseguiu um jeito de escapar, o que não significa que ele não cometeu os crimes. Então, assim, os crimes foram cometidos, o esquema está comprovado, e para além do próprio esquema, eu mesmo entrevistei inúmeras pessoas que contaram, que participaram desse esquema, e elas também algumas prestaram depoimento para o Ministério Público, confessando tudo. Então, não há nenhuma dúvida de que o patrimônio financeiro que o Flávio montou ao longo da vida é um patrimônio sujo, montado com dinheiro público desviado de pelo menos 6 milhões de reais, dos quais 3 milhões andaram por dinheiro vivo, em cash por aí. O que é diferente com relação a essa situação do Vorcar? Até esse momento, o que a gente tem? A gente tem, em termos de dado, um pedido dele de 24 milhões de dólares, né? 134 milhões de reais, assim, uma baba, né? Mas isso ainda está em objeto de investigação, né?
Então ela falou coisas muito interessantes. Deixa eu pegar mais um trecho aqui. Tem toda a capacidade técnica. Tem gente que trabalhou como ombudsman mesmo, né? Mas eu vou me dar o direito aqui de fazer uma crítica de mídia. Há um problema em como se explica essa história, entende? Uma coisa é você falar, o caso foi arquivado, bababá. Não, peraí, não é assim. Foi arquivado, não importa, é passado, acabou. Não, quem é o Flávio Bolsonaro? Qual é a história do Flávio? Como é que o Flávio chega a candidato à presidência da República, né? O Flávio nunca trabalhou na vida, Evandro, nada. O Flávio nunca trabalhou na vida, a não ser como parlamentar. E o primeiro emprego dele foi ser funcionário fantasma. Ele teve um cargo quando o pai dele, já deputado federal, e ele, ainda estudante de direito, herda um cargo que era da madrasta dele na liderança do PPB. O Flávio estudava direito no Rio de Janeiro, entendeu? Gente, não E a é, liderança do PPB. não é, questão de ser de direita ou esquerda. A questão é de ser ladrão ou não ser ladrão. Se é uma pessoa que está na vida pública para fazer o bem ou está na vida pública para botar dinheiro no bolso. É disso que se trata. Vou ficando por aqui, eu vou pegar mais trechos dessa matéria para repercutir com vocês, mas hoje vou ficando por aqui, lembrando que você, se puder, assine o nosso abaixo-assinado que está no primeiro comentário e participe aqui também da nossa vaquinha, tá legal? Porque você vai ajudar a gente a chegar mais longe do que muita gente estava imaginando, tá bom? Um grande abraço, tchau.